E a gente tem uma função definida como f de x igual a 2 na menos x. Atenção, quando a gente tem uma coisa desse tipo, que a gente já consegue verificar que é uma função exponencial, porque a gente tem um x no expoente, a gente pode já dar uma olhada nessa base primeiro, né? Porque quando a gente define a exponencial, a gente define ela com o expoente como x, esse x sendo positivo. Então, vamos tirar esse menos aqui do expoente. A gente vai ficar com f de x igual a 2 na menos 1 elevado na x. Eu posso fazer isso, né? Porque eu sei pela propriedade de potência que se eu tenho potência de potência, eu vou multiplicar esses expoentes. Então, eu ficaria com x vezes menos 1, que vai dar um menos x que eu tinha lá no início mesmo. Ou seja, essa função, essa f de x, ela tem uma cara que é 2 elevado na menos 1. E 2 elevado na menos 1 é 1 meio elevado na x. Por que isso é importante, tá? Aqui, para esse caso, até não vai fazer tanta diferença em termos de análise da exponencial, porque a gente vai ter que testar aqueles valores para ver o que é o S. Mas se a gente estivesse olhando num gráfico de função exponencial, por exemplo, a gente poderia pensar que ela é uma função crescente porque ela tem base 2. Mas ela não tem base 2. Na verdade, ela tem uma base 1 meio, tá? Porque para a gente poder fazer essa análise da base, o x tem que estar positivo. Então, muito cuidado com esse tipo de coisa, tá? Essa seria uma função decrescente, por exemplo. Bom, voltando aqui à questão. Então, agora eu quero saber o que é o S, né? Esse S é a f de 0, mais f de 1, mais f de 2. Então, eu tenho que descobrir quanto é que é cada um desses valores. Vou fazer aqui, então. F de 0 é a mesma coisa que 1 meio elevado na 0, que é 1. Já f de 1 é 1 meio elevado na 1, que é 1 meio. F de 2 é 1 meio elevado ao quadrado, que é a mesma coisa que 1 meio vezes 1 meio, ou seja, 1 quarto. Bom, o que eu estou vendo de um para o outro, né? Que de um para o outro está aparecendo um meio a mais multiplicando. Então, daqui para cá, eu estou multiplicando por 1 meio, daqui para cá, estou multiplicando por 1 meio de novo. Então, eu estou vendo que isso aqui está formando uma PG, porque eu tenho um valor que eu estou multiplicando que é sempre igual, né? Uma razão que é constante. E ela vai ter como primeiro termo 1, como razão 1 meio. Tá, então enxerguei o padrão do que está acontecendo. Vamos ver agora o que eu quero. Eu quero lá o S, né? Então, o S é o F de 0, mais o F de 1, mais F de 2, mais blá, 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 até o F de 100. Então, como eu tenho esse mais, esse mais, esse mais, tudo, eu quero saber quanto é que é a soma de cada um desses caras. Mas é uma soma que vai terminar lá no F de 100. Então, eu quero saber quanto é que é a soma dos finitos termos da PG. A PG, ela tem a soma dos infinitos termos e a soma dos finitos termos. Então, a soma dos infinitos é A1 sobre 1 menos Q, que multiplica 1 menos Q elevado na N, tá? Eu gosto de utilizar essa fórmula porque a soma dos infinitos é A1 sobre 1 menos Q, então tem essa parte aqui que é igual, e aí na soma dos finitos tem só aquele parênteses a mais ali, mas tem outras formas de escrever essa fórmula também. E é fórmula, tá? Essa aqui a gente não vai demonstrar, a gente vai utilizá-la direto na prova, até porque demonstrar esse negócio seria uma baita mão. Bom, então eu quero saber essa soma, eu sei o A1, eu sei o Q, mas eu preciso saber quando que para essa soma, quantos termos eu tenho, né? Então, primeira coisa que de observar, que essa S, ela começou lá no F de 0, né? Então, meu F de 0 era o meu primeiro termo, era o que eu chamei aqui de A1. Então, esse F de 1 seria o meu segundo termo, o meu A2. O meu F de 2 é o terceiro termo, A3. Então, o meu F de 100 quer dizer que ele vai ser o meu termo que vai ter um a mais do que o que tem dentro do x. Porque aqui, ó, era A1 para o x0, A2 para o x1, A3 para o x2. Então, aqui seria o meu A101. Porque eu queria o F do 100, né? E tá indo de 1 em 1. Então, quer dizer que eu vou fazer esta soma aqui para o A1 sendo 1, o Q sendo 1 meio e o meu N sendo 101. Muito bem, vamos montar então esse negócio. Então, a minha soma vai ser o A1, que é 1, sobre 1 menos 1 meio, vezes 1 menos o Q, que é 1 meio, elevado na 101. Eu botei esse parênteses aqui só para indicar que esse 101 é do 1 meio inteiro, tá? Se a gente não coloca parênteses, parece que ele é só do 1, por exemplo. Isso
Isso aqui já poderia ser a resposta. Vamos melhorar, porque a gente está vendo que não está assim lá nas alternativas. O que eu posso observar que tem nas alternativas? Tem um 2 que está aparecendo em todo mundo, e eu estou vendo que o expoente é negativo. Então, quer dizer que esse meu 1/2 aqui elevado na 101, eu posso escrever ele com expoente negativo. Então, eu vou ficar que a minha soma, vai ser 1 sobre 1 menos 1/2, que tem aqui no denominador, vai ficar 1/2, vezes 1 menos. Esse 1/2, então, eu vou escrever como 2 na menos 1, elevado na 101. Eu meio que voltei esse passo aqui, tá? Mas eu acho que esse é mais fácil da gente enxergar. E aí, a minha soma, então, vai ser 1 dividido por 1/2. Isso aqui é uma divisão de frações, vou fazer aqui no cantinho. 1 dividido por 1/2, conserva de cima e multiplica pelo inverso da de baixo, que é a mesma coisa que 2. Então, quer dizer que eu vou ficar com 2 que multiplica 1 menos. O 2 elevado na menos 1, também elevado na 101, é a mesma coisa que 2, potência de potência, eu vou multiplicar esses expoentes aqui. Menos 1 vezes 101 dá menos 101. E aí agora, como eu tenho esse 2 na frente, eu posso passar ele para dentro do parênteses, fazer essa distributiva, fazer chuveirinho. Eu vou ficar com 2 vezes 1, que vai dar 2, e 2 vezes esse cara aqui. Então, menos 2 vezes o 2 na menos 101. Ou seja, essa soma vai ser o 2 que está ali na frente, menos. Aqui a gente tem de novo uma propriedade de potência. A gente tem multiplicação de potência de mesma base, porque as duas têm base 2, então vai conservar a base e vai somar os expoentes. Nesse caso, a gente tem um expoente 1 aqui desse 2 da frente e menos 101 do que vem ali depois. Então, quer dizer que a gente vai ficar com 2 elevado na 1 menos 101, que é a mesma coisa que menos 100. Vamos ver se está nesse formato. A gente chegou numa coisa do tipo 2 menos 2 elevado na menos 100. Então, tem 2 menos 2 elevado na menos 100? Tem, é a letra E, e é isso aí que a gente vai ficar. Essa é uma questão que não consigo pensar muita variação, tá? Porque vai ter que enxergar isso aqui como uma progressão, como uma relação, né? Entre um e outro. Se a gente não enxergasse assim, a soma ficaria muito complicada de fazer.